Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar a falar sobre função. Hoje ver a ideia de domínio, contra domínio e imagem da função e também ver a ideia de valor de função. Então, primeiramente aí lembrar da definição de função. Dados os dois conjuntos A e B, denomina-se função de A e B toda a relação que a cada elemento de A associa um único elemento de B. É aquela ideia de partir setinha de todo elemento do primeiro conjunto para o segundo. Por isso que ele coloca assim a ideia de A em B, mas pode ser C em D, D em F e assim por diante. A gente vai ter aqui inicialmente a história de domínio e imagem sendo atrelada a x e y. O x é um termo independente na função. O y depende do valor de x para ser encontrado o valor de y. Então, o x vai ser o domínio e o y vai ser a imagem. Ou seja, o domínio vai estar no conjunto A, já que a gente sempre coloca o x para A, e a imagem vai estar no conjunto B. Domínio no primeiro conjunto e imagem no segundo conjunto. Tá aí mais ou menos a ideia. Tem aqui o conjunto A, ele foi ligado a esses elementos que estão aí circulados de azul. Esses dois que sobrou não teve ligação com A, mas isso é a função porque todo elemento de A foi associado a um de B. Aqui está o domínio, todo o conjunto A. O contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem é essa galera que está aqui em azul. A imagem é que recebeu a setinha. São os valores de Y encontrados por meio dos valores de X. Então, imagem tem esses quatro elementos. O contradomínio, além desses quatro elementos, tem esses dois que estão aqui por fora da parte azul. Aqui, ó, conjunto A é o domínio da função, conjunto B é o contradomínio da função, o elemento y de B associado ao elemento x de A é denominado imagem de x, e o subconjunto B formado pelos elementos que são imagens dos elementos de A é denominado conjunto imagem ou apenas imagem da função. Na sequência, o diagrama de flechas a seguir representa a função de A e B. Cadê o diagrama? Olha ele aí. O diagrama aqui, pessoal, é uma função. Todo elemento de A foi associado a um de B. Não importa se B sobra, o que não pode sobrar é A. Perceba também que se você analisar, o 4 que a gente encontra lá é o dobro de 2. O 6 que tem a setinha aqui é o dobro de 3. 2 vezes 3, 6. E o 10 é o dobro de 5, que é 10. É aquela ideia da relação, aquela formulazinha, né? Y igual a 2x, por exemplo. Os valores de y é o dobro do valor de x. Y depende de x. Então, se a gente for deixar aqui nessa função, quem é o domínio, basta escrever o conjunto A. Ou você escreve os elementos entre chaves, ou simplesmente escreve a letra A que representa o conjunto, a letra A maiúscula. CDF, contradomínio da função, é todo o conjunto B. Contradomínio é só repetir também todo o conjunto B. Agora atenção com a imagem, que ele não é tão simples, mas também não é tão complicado. Só é olhar do conjunto B quem recebeu a setinha. Quais são os valores de y nessa função? É o 4, 6 e 10. Se eu peço f de 3, é a ideia de ter função como sendo algo envolvendo a dependência para o x. Então, f de 3, na verdade, é quem? É esse 6, que é o valor de y. Então, f de 3 é o valor de y quando x igual a 3. f de 5 é o valor de y quando x igual a 5. Então, aqui é x igual a 5, y igual a 10. Por isso que aqui tem 10. Determinar o valor de x para f de x igual a 4. F de x é o valor, é o y. Y foi 4, então quem é x? O 2. 2 vezes 2, 4. Então, quando fala em f de x, é o mesmo que y. É essa a notação que a gente vai trabalhar. Notação das funções. Para indicarmos a função f, definida em A com imagem em B, segundo a lei de correspondência, onde sempre a gente vai colocar que y é igual a f de x. Sempre está ligado essa ideia de A em B, a setinha partindo de A para B. Aqui vai estar o domínio, aqui vai estar o contradomínio e a imagem. Só que a imagem, lembre-se que é o y e y é o mesmo que f de x. Valor de função, é bem simples, pessoal. Quando a gente for identificar a relação de A em B, a gente já usou a ideia de valor de função. Mas lembre-se, f de x e y é a mesma coisa. Então aqui eu posso vir com y ou f de x. Por que f de x? Função, f de função, e porque há uma relação de dependência. O valor de y depende do valor de x. Então, por exemplo, para encontrar o valor dessa função, é preciso a questão informar quem é x. Então, se ele pede f de 5, eu substituo x por 5. Se ele pede f de menos 7, eu substituo x por menos 7. É bem simples assim. Então, qual o valor da função quando x igual a 5? Geralmente ele fala assim, não, ele pede o valor de f de 5. Então, você pega aqui esse x, aqui está na cor azul, e troca por 5. Acompanha o azul, o 2 e o 3 repetiu.
Aí passa a ser aqui uma expressão numérica, onde 2 vezes 5 é 10 e 10 menos 3 é 7. Ah, professor, f de 8 também é 7? Claro que não. Mudou o x, muda o resultado. F de 8, por exemplo, é 2 vezes 8, 16. 16 menos 3 dá 13. E assim por diante. Outro exemplo. Está aí uma função um pouquinho maior. Mais à frente, essa ideia de função vai dar característica ao tipo de função que a gente vai trabalhar. Por exemplo, aqui vai ser a função afim. Essa já vai ser uma função quadrática. Mas aí é coisa mais para frente. Mas encontrar aqui o f de menos 2. Cuidado com o negativo. Usa os parênteses para poder separar sinal. 5 repete, no lugar de x eu ponho menos 2, parênteses por conta do sinal, e repito o expoente 2. Na sequência, menos 6x é 6 vezes o valor de x. No lugar de x, de novo, menos 2, porque ele está pedindo f de menos 2. E repito mais 1. Na sequência, faz a potência, menos 2 vezes menos 2 dá 4, repete o 5. Aqui ele já calculou menos 6 por menos 2, é menos por menos mais, 6 vezes 2, 12, e repetiu mais 1. Agora aqui você tem vários caminhos, ele preferiu aqui multiplicar logo, seria a primeira multiplicação mesmo, e já acompanhou fazendo 12 mais 1, jogando 13. 5 vezes 4, 20, 12 mais 1, 13. Mas você podia botar 20 mais 12 mais 1, somando tudo dá 33. Como já somou aqui, 20 com 13 dá 33. Ou seja, nessa função, o f de menos 2 é 33. Claro que se for um outro valor para x, é um outro valor para y, é um outro valor para f de x. Aí tem para fechar o cálculo do número de sapato. Se você, por exemplo, tem o pé 36, é porque mais ou menos sua medida do comprimento do pé, daqui até aqui, até o dedão, ou dedo maior, o dedo feio, você vai ter em torno de 23,2 centímetros de pé. 23 centímetros. Aí você vai usar o pezinho 36, pezinho de moça. Se você é sapatão, tem lá o pé 42, é porque, por exemplo, o seu comprimento do pé, do calcanhar até o dedo maior, você vai ter um tamanho de 28 centímetros. Para 36 é 23 centímetros, para 42 é 28 centímetros, pega um pouquinho maior. Quando eu faço 5 vezes 28, somo com 28 e divido por 4, vai dar exatamente 42, o tamanho do seu pé. Curiosidade aí para vocês, isso aqui é uma função. O tamanho, a medida do tamanho do seu sapato, da sua sandália, corresponde ao tamanho do seu comprimento do pé. Então, quanto maior o comprimento do pé, maior será o número do seu sapato. Então, o número de sapato depende do comprimento do pé. Valeu, galera, e até a próxima aula. Fé em Deus.